Olá para você que acompanha as redes sociais do Lacerda Santana Advocacia. Seja bem-vindo a mais um Direito ao Ponto Bate-Papo. Antes da gente começar, deixa eu te dizer uma coisa. Siga nossos perfis no Instagram, Facebook e LinkedIn, porque sempre publicamos conteúdos jurídicos de qualidade, produzidos por nossos advogados. Além disso, você também pode ouvir esses programas Direito ao Ponto Bate-Papo em formato de podcast no Mundo Jurídico, o podcast do Lacerda Santana Advocacia, que está disponível no Spotify, Deezer, Google Podcasts e Apple Podcasts. Se inscreva também no nosso canal do YouTube e ative o sininho para receber as notificações quando publicarmos vídeos novos. Vamos ao que interessa? Hoje vamos falar sobre direito previdenciário, pensão por morte, que são todos aqueles benefícios a que a família do segurado tem direito quando ocorre a morte dele. Para isso, eu recebo dois advogados do nosso escritório. Sejam bem-vindos, doutora Daniele Mello e doutor Caian Xavier. É um prazer receber vocês. Olá, cumprimento a todos que estão nos prestigiando com o seu tempo, na pessoa de Vitor, que brilhantemente vem conduzindo o direito ao ponto, e na pessoa da doutora Daniele, a quem eu muito admiro. É um prazer estar aqui com todos vocês. Olá a todos, doutor Caian, muito obrigada, Vitor, muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Para começarmos nossa conversa, eu acho importante trazer uma questão conceitual do benefício de pensão por morte, que nada mais é do que o benefício destinado aos dependentes do segurado que vier a falecer, estando ele aposentado ou não. Tal benefício tem como objetivo substituir a remuneração do falecido para amparar os dependentes do segurado. Mas você me pergunta, como eu posso requerer esse benefício? Esse benefício pode ser requerido, num caso dos segurados de regime geral de previdência social, junto ao INSS. Pode ser feito por meios remotos, como o meu INSS, também pode ser feito com um acordo de cooperação técnica junto com o seu advogado. Aí você pode também levantar a questão, mas aí quando vai começar o meu benefício? O seu benefício vai começar a partir da data que você requereu, com exceção dos casos em que você solicita o benefício até 90 dias do óbito para os maiores de 16 anos e até 180 dias do óbito para os menores de 16 anos. Nesses casos, o benefício vai coincidir com a data do óbito e terá os efeitos financeiros mais vantajosos para os dependentes do segurado. Agora, muito importante também trazer a questão que não é apenas quem está trabalhando, quem está aposentado que tem direito ao benefício. Também tem a possibilidade dos desempregados conseguir referido benefício. Pois é, doutor Caian, é importante esclarecer que os dependentes, para ter acesso ao benefício, eles precisam demonstrar o preenchimento de alguns requisitos que a lei estabelece. O primeiro requisito é eles precisam demonstrar que são dependentes do segurado que faleceu. A própria lei, o texto da lei, ela esclarece quem são essas pessoas consideradas dependentes, que podem ter acesso ao benefício de pensão por morte. Os dependentes de primeira ordem são os cônjuges ou companheiros, e concorrendo também nesta primeira ordem, existe também a possibilidade dos filhos menores de 21 anos ou enteados, e também os filhos que, apesar de serem maiores de 21 anos, possuem alguma invalidez ou deficiência grave. Segunda ordem, estariam os pais, que deveriam também, se por acaso mostram que possuíam uma dependência econômica com o segurado falecido, eles podem ter acesso a esse benefício. E ainda os irmãos menores de 21 anos ou que possuam alguma deficiência grave. Esses seriam as pessoas que podem ter acesso ao benefício de pensão por morte. Todavia, é importante esclarecer que para ter acesso a esse benefício, não basta demonstrar que é dependente. Existe ainda um outro requisito. Que requisito é esse? O dependente, ele precisa demonstrar que o segurado, no momento do óbito, ele possuía a qualidade de segurado. O que seria isso? Seria um vínculo junto ao regime de previdência. Esse vínculo, em regra, ele ocorre quando o segurado ele estava trabalhando ou estava em gozo de algum benefício. Também o segurado desempregado instituiu o benefício de pensão por morte aos seus dependentes. Essa possibilidade está prevista na lei e o dependente ele deve demonstrar que no momento do óbito o segurado ele estava gozando do período de graça, ou seja, que pese ele não estar contribuindo ou não estar em gozo de benefício, ainda usufruía da benesse
de ter acesso aos benefícios que o RGPS fornece àqueles que estão vinculados ao regime. Um terceiro requisito, que é um requisito um tanto quanto polêmico, seria a necessidade de demonstrar carência. Bem, em regra, não é necessário que o dependente prove qualquer espécie de carência, ou seja, não é necessário que o dependente prove que antes do óbito o instituidor ele pagou determinada quantidade de contribuição. Isso não é necessário. Todavia, em 2015 houve uma mudança na legislação. E o que foi que a legislação nova trouxe? Ela estabeleceu um requisito para que a duração do benefício de pensão por morte para cônjuges e companheiros, ela tenha uma duração maior. Que muitas vezes esse requisito ele é confundido com a carência, mas não é. O que seria esse requisito? Para que o cônjuge ou o companheiro tenha acesso a um benefício por um prazo maior de 4 meses, ele precisa demonstrar que o instituidor, antes de falecer, verteu no mínimo 18 contribuições ao regime de previdência. Com isso, ele vai poder receber o benefício por um prazo superior a 4 meses. Outra mudança interessante que ocorreu ainda em 2015 é que a lei estabeleceu prazo de duração para o benefício. Antes dessa mudança de 2015, o cônjuge e o companheiro eles recebiam, em regra, o benefício por um prazo vitalício, até o fim de sua vida. Entretanto, agora, a partir dessa mudança de 2015, o que aconteceu? A lei estabeleceu uma graduação. A depender da idade do cônjuge ou companheiro, ele vai ter um determinado período de gozo do benefício de pensão. Por exemplo, a pensão hoje só é vitalícia para aquele cônjuge ou companheiro que no momento do óbito do instituidor possuir no mínimo 44 anos. Se ele possuir menos de 44 anos de idade, ele não vai receber mais a pensão de forma vitalícia. Contudo, é importante esclarecer que o direito adquirido ele encontra-se preservado. Isso significa dizer o quê? Caso o óbito do instituidor tenha ocorrido antes da mudança ocasionada em 2015, vai prevalecer, vai vigorar a legislação anterior, que determinava que o benefício fosse vitalício independente da idade do dependente. Falando em direito adquirido, esse tema ele tomou uma importância ainda maior no momento que estamos vivendo. Por quê? Porque ano passado, em novembro do ano passado, a gente se deparou com a reforma da Previdência, que trouxe profundas mudanças ao regime de previdência que então nós conhecíamos. E que também trouxe grandes modificações a pensão por morte. Uma mudança de extrema importância e relevância que a reforma da Previdência trouxe diz respeito ao cálculo do benefício, o cálculo do valor. O benefício era calculado de uma forma e a reforma da Previdência ela modificou totalmente essa fórmula de cálculo, que agora o Dr. Canhão vai nos dizer quais foram essas mudanças. De fato, doutora, a reforma da Previdência foi extremamente cruel com o benefício de pensão por morte. Isso porque alterou o cálculo da aposentadoria e da aposentadoria por incapacidade permanente, antiga aposentadoria por invalidez. E por via de consequência, por via reflexa, alterou o cálculo do benefício de pensão por morte. O artigo 23 da Emenda Constitucional 103 de 2019 trouxe a seguinte previsão, que o cálculo do benefício de pensão por morte será com base no valor da aposentadoria ou com base no valor da aposentadoria por incapacidade que o segurado ativo teria direito. E como é que vai ser feito esse cálculo? Vai ser aplicado um percentual de 50% mais 10% por dependente. Aí, para tentar exemplificar, eu vou trazer alguns pontos como é que foi feito o novo cálculo da RMI da pensão por morte, tentando fazer um comparativo entre as regras anteriores à reforma da Previdência e as regras atuais, mostrando quão foi prejudicial com a reforma da Previdência. Aí eu vou pedir licença à doutora Daniele para fazer valer do quadro aqui para facilitar a compreensão daqueles que estão nos escutando. Conforme dito, o cálculo do benefício de pensão por morte teve uma grande alteração com a reforma da Previdência. Isso porque teve alteração no cálculo da aposentadoria e da aposentadoria por incapacidade permanente.
e, de forma reflexa, houve alteração do benefício de pensão por morte. Para saber qual é o valor da RMI do benefício de pensão por morte, primeiro precisa saber se ele estava aposentado ou se ele estava ativo. Isso eu me refiro ao segurado instituidor do benefício de pensão. Ele estando aposentado, será aplicado o cálculo de 50% do valor da aposentadoria mais 10% por dependente, e tem-se o valor da RMI da pensão por morte. Caso ele esteja ativo, primeiro se faz necessário calcular o benefício por incapacidade permanente. E daí já temos um ponto extremamente desvantajoso em comparação com o cálculo anterior. Isso porque anteriormente era feito o cálculo com base na média dos 80% de salário de contribuição a partir de 94, sendo descartado, portanto, 20% dos salários de contribuições menores. Agora é feita a média com base nos 100% dos salários de contribuição, portanto, diminui o valor da RMI. Após calcular a média dos salários de contribuição, considerando todas as contribuições do instituidor, se faz necessário agora saber qual é o valor da aposentadoria por incapacidade permanente. E para saber esse valor, aplica-se um percentual de 60% mais 2% no caso de exceder 20 anos de contribuição para homens e 15 anos de contribuição para mulheres. Então, excedendo o valor de 20 anos de contribuição, aplica-se mais 2%. Por exemplo, se Arnaldo era segurado da Previdência Social, veio a falecer e estava ativo no mercado de trabalho há mais de 22 anos. Nesse caso, será aplicado o cálculo de 60% mais 4%, porque ele ultrapassou 2 anos aos 20 anos de contribuição. Então, será aplicado 64% para saber qual é o valor da aposentadoria por incapacidade permanente. Sabendo essa RMI, passamos para o terceiro passo. Ainda não temos o valor da pensão. O terceiro passo é justamente aplicar o artigo 23 da Emenda Constitucional. Nesse artigo, prevê que será aplicado 50% mais 10% por dependente. Então, sabendo o valor da aposentadoria por incapacidade permanente, aplica-se o valor de 50% mais 10% por dependente. Se ele tinha 2 filhos, por exemplo, se ele deixou, melhor dizendo, 2 filhos, será aplicado 50% mais 20%, tendo-se o percentual de 70% aplicado ao valor da RMI, da aposentadoria por incapacidade permanente. Aí temos o valor da pensão por morte. Você pode observar como foi prejudicial a reforma da Previdência para o cálculo do benefício de pensão por morte e trouxe grandes desvantagens para os dependentes do segurado. Uma outra pergunta que pode ser feita é nos casos de existir um segurado, ou melhor dizendo, um dependente que é inválido ou deficiente mental ou intelectual grave. Nesses casos, o valor da aposentadoria por incapacidade permanente será de 100%, não será aplicado esse percentual de 60%, mais 2% por ano de contribuição, excedendo aos 20 anos. Será aplicado apenas os 100% do percentual da aposentadoria por incapacidade permanente, mais 50%, mais 10% por dependente. Caso esse dependente venha à ficação posteriormente, o valor refeito o valor do benefício de pensão por morte com base nas regras explicadas anteriormente. Outro ponto importante que também foi de extrema mudança com a reforma da Previdência foi a questão da não reintegração da cota do dependente que deixou de ter essa qualidade. Por exemplo, um segurado, ele deixou para os seus dependentes, para 2 filhos, por exemplo, uma pensão por morte. O cálculo seria feito com base em 70% do valor da aposentadoria por incapacidade permanente. Após um dos filhos exceder o limite estabelecido na lei, que é de 21 anos, o benefício é recalculado. Isso quer dizer o quê? Será tirada a cota parte de 10% do dependente que perdeu essa qualidade e será refeito o cálculo com base em 60%, porque sobrou apenas um dependente. Então, antes da reforma da Previdência, esse valor era reintegrado para os demais dependentes, mantendo o valor do benefício de pensão por morte, mais o ponto de extrema mudança e prejudicial ao benefício de pensão por morte. Cumpre esclarecer, depois de toda essa elucidação, que, como a doutora Daniela já fez a ressalva, é importante observar o direito adquirido do instituidor, com base na data do óbito, que é o fato gerador. Então, se ele faleceu antes da reforma da Previdência, aplica-se o cálculo mais vantajoso, portanto, anterior à reforma da Previdência.
Caso ele tenha falecido após a reforma da Previdência, será aplicado esse cálculo aqui demonstrado. É importante esclarecer ainda, como a doutora Daniele já explicou, a questão do Instituto do Direito Adquirido. Caso o segurado instituidor já tivesse adimplido os requisitos para a concessão da aposentadoria e não o requereu, há uma discussão doutrinária que pode-se calcular o benefício de pensão por morte com base no cálculo da aposentadoria anterior à reforma, uma vez que ele já tinha cumprido os requisitos para a aposentadoria antes da reforma. Com tudo isso, é importante que você seja acompanhado por seu advogado para ele demonstrar e mostrar qual o melhor caminho a seguir para você requerer o seu benefício de pensão por morte. Esperamos ter esclarecido as principais dúvidas e contamos com você nas próximas edições do Direito ao Ponto. Obrigado. Bom, pessoal, encerramos por aqui. Agradeço muito a participação de doutora Daniele e doutor Kayan, que puderam compartilhar um pouquinho de seu conhecimento e experiência no âmbito do direito previdenciário e, sobretudo, no tema pensão por morte. Voltamos daqui a 2 semanas com outro tema e outros advogados. Tenho certeza que você vai curtir. Até a próxima. Tchau, tchau.